Oi, pessoal. Nessa aula a gente vai falar sobre as diagonais internas dos prismas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, o prisma de base triangular. Vamos lembrar que o prisma, eles são figuras sólidas, né? São poliedros, onde ele tem duas faces paralelas, né? Que são chamadas de bases, e as demais faces são sempre formas reto-retângulos, tá? Então, no caso aqui do prisma de base triangular, ele não tem diagonal interna. O que vem a ser uma diagonal? É uma linha que corta de um vértice até o outro vértice. Então, no prisma de base triangular, a diagonal vai coincidir sobre a face. Então, eu não consigo traçar uma diagonal interna dentro desse poliedro, tá? Desse prisma. Vamos aqui pro de face retangular, tá? Quando a base é retangular, as diagonais internas vão ter sempre a mesma medida. Então, eu fiz aqui o traçado de uma das diagonais internas aqui. Então, veja lá, essa linha vermelha, ela tá vindo dessa ponta aqui, ó, desse vértice, atravessando por dentro do prisma até esse outro vértice. Ele vai formar um triângulo aqui, ó, tá? Com essa diagonal aqui da base, mais a altura do prisma e aqui a linha de diagonal interna. Como que a gente vai fazer o cálculo para a gente ter a medida dessa diagonal interna? Então, vamos ver aqui. Eu tô aqui, ó, colocando para vocês essa base aqui, ó, que ela é retangular. Ela tá inclinada aqui pra gente ver, ter a ideia de tridimensional, né? Então, ela tá aqui, ó. Então, eu tenho lá a diagonal traçada e eu dei nome para cada uma das linhas. Então, a diagonal é D, esse lado é o lado B, que é esse ladinho aqui, e esse é o lado A, que é esse outro ladinho aqui, tá? Como que eu faço para calcular esse D? Eu uso o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, né? Catetos somados ao quadrado. Muito bem. Então, para solucionar, eu tenho que a diagonal é igual a raiz quadrada do cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Então, eu consegui resolver esta diagonal aqui. Vamos prosseguir. Daí, eu representei aqui o triângulo que se formou aqui dentro, ó. O triângulo com a base D, a diagonal maior e a altura. Então, vamos nomear ali, ó. O D, que é a diagonal interna que eu quero calcular. O C, que vem a ser a altura. E o D, que é a diagonal que eu acabei de calcular aqui, ó. Tá? Acabei de calcular aqui esse D. Então, essa diagonal maior, eu também resolvo com o teorema de Pitágoras. Vamos continuar aqui. O que eu tenho aqui, então? D ao quadrado é igual o Dzinho ao quadrado mais o C ao quadrado. Só que o D ao quadrado eu já calculei aqui, ó. Tá? Ele vai dar todo esse valor aqui. Então, vamos lá. Então, ó, o D ao quadrado é a mesma coisa que essa raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado elevado ao quadrado, mais o C ao quadrado. Então, por fim, eu chego nessa fórmula aqui. Então, para calcular a diagonal interna de um prisma de base retangular, a fórmula que me dá direto o valor da diagonal maior, que é a diagonal interna aqui, é essa fórmula aqui. Dzão ao quadrado é igual o A, todas as laterais do meu prisma, ó, o A, o B e o C. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que já foi demonstrado aqui para vocês, tá? Então, vamos ver agora aqui, ó, o prisma de base hexagonal. Esse prisma aqui, eu desenhei a base dele aqui, ó, pra gente ver direitinho quais são as diagonais que vão formar aqui, ó. Esse prisma, ele vai ter diagonais de tamanhos diferentes, porque essa diagonal aqui é menor do que essa azul. A gente vai verificar aqui, ó, quando eu planifico essa base aqui, ó. Então, essa linha aqui é essa linha aqui, ó.
essa linha aqui, que são diagonais da base, é essa linha azul aqui. Então, dentro do hexágono, eu tenho diagonais de tamanhos diferentes, tá? Na base. Então, essa daqui, na hora que eu faço o cálculo dessa diagonal, eu vou calcular a partir da fórmula da altura do triângulo, tá? Que eu fiz na outra aula lá. Se vocês efetuarem o cálculo dessa altura desse triângulo, a partir da fórmula L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4, vocês vão encontrar essa altura aqui, tá? Observando que o lado aqui é x. Então, eu tenho duas alturas, eu vou chegar no x raiz de 3, que é essa medida aqui dessa diagonal. E essa outra diagonal azul é a medida x mais a medida x aqui. Então, é a diagonal azul dá 2x. Então, continuando. Eu vou fazer o cálculo da diagonal menor aqui, ó. Da diagonal interna menor. Então, eu tenho o triângulo verde ali, ó. Esse triângulo aqui, formado por essa diagonal da base, pela diagonal interna e mais a altura lá do meu prisma. Então, eu tenho lá, chamei ele de diagonal 1, que é a diagonal menor, que eu vou calcular, diagonal interna. O y, que é a altura, e o x raiz de 3, que é essa medida aqui que eu calculei aqui, ó. Certo? Então, utilizando o teorema de Pitágoras, d1 ao quadrado é igual a x raiz de 3 ao quadrado mais y ao quadrado. Resolvendo essa conta aqui, eu vou ter 3x2. E extraindo a raiz, a potência daqui, eu transformo em raiz para cá. Então, eu fiquei com raiz quadrada de 3x sobre elevado a 2 mais y ao quadrado. Então, eu solucionei a diagonal menor. A diagonal maior é o triângulo azul aqui, ó. Então, ele tem, que vou chamar de diagonal 2. Aqui é a altura y, que é aquele lá de trás, ó, y. E aqui a medida da diagonal da base, 2x. Utilizando o teorema de Pitágoras novamente, d2 ao quadrado vai ser 2x ao quadrado mais y ao quadrado, resultando em raiz quadrada de 4x2 mais y ao quadrado. Ok? Essa aula aqui, ela vai facilitar para vocês a atividade do caderno do aluno que eu vou passar posteriormente, tá?